O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos a gente acertou muito essas previsões e isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Um abraço e até lá. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, estamos começando o Desperta de hoje, terça-feira, 21 de janeiro, 7h02 da manhã. Tudo bem por aí? Como é que tá, Gabriel? Tudo certinho, meu camarada? Maravilha, Demori. Que bom. Dia 21, um dia depois do aniversário da minha avó. Tá esperto? Ah, sua avó fez aniversário? Quantos aninhos a sua avó fez? Agora ela fez... Uma jovem senhora. 70. 70 anos. Ah, nova. Pô, nova demais ainda. Então, parabéns pra vovó do Gabriel, parabéns pra todo mundo que eventualmente está de aniversário hoje, esteve ontem também, e estará amanhã também. Muito obrigado pela parceria de todo mundo que já está por aí. Se você está chegando, vai dando um oi no nosso chat, diga de onde você está assistindo a este programa. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, vocês sabem disso, né? Mas principalmente também lá nos canais do YouTube, se você quiser acompanhar o Desperta SL todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo. Horário de Brasília, para quem nos acompanha fora do Brasil, claro que o horário é diferente, então muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aí fora do Brasil e também para quem nos acompanha na reprise. Os programas, claro, ficam gravados lá no YouTube, muita gente assiste um pouco depois para se organizar em relação aos horários do dia ou assiste até mesmo atrasado, você pode assistir o programa se você chegar aí 8h30, 9h30, 10 horas, 10h30 da manhã, 11 horas, a gente tem programação aqui até depois do meio-dia, então você pode clicar sempre na programação do ICL e correr a barrinha para trás e assistir o programa como se fosse ao vivo para depois poder assistir também toda a programação do ICL, que como eu falei aqui vai, né, passamos aí do meio-dia todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Estamos ao vivo também na televisão, lá na Bahia, na TV Quirimurê, lá em São Paulo, na TVT, lá em Porto Alegre, na Pop TV. Você pode nos procurar aí na sua televisãozinha. E estamos ao vivo também em São Paulo em 3 emissoras de rádio, com uma audiência muito boa no trânsito de São Paulo. Então, se você já nos ouve, nos ouça ainda mais. Indique para as pessoas que aí eventualmente trabalham no trânsito em São Paulo, né, para sintonizar aí no seu dial a Rádio Brasil Atual, a Rádio Heliópolis ou a Rádio Cantareira. São as 3 emissoras que transmitem este programa todas as manhãs. Se você puder, por gentileza, compartilhe este programa com os amiguinhos. E também, por que não, com os inimiguinhos, né, Gabriel? Porque também, eventualmente, podemos usar o programa para irritar as pessoas, né? Eventualmente podemos irritá-las, mas elas podem sair mais bem informadas, né? Lá no seu íntimo, no seu âmago, podem começar a assistir o Desperta de modo clandestino, hein, Gabriel? Como as pessoas ouvem, por exemplo, as músicas que não são muito, né? Assim, aquela coisa que você fica ouvindo só em casa, que ninguém pode saber, né? As pessoas têm vergonha de dizer que gostam mesmo de Bruno e Marrone, sei lá o quê, Gabriel? Bon Jovi, sei lá o quê, né? As pessoas, não, isso é feio gostar, né? Quando a gente era adolescente era assim, né? Na minha adolescência só podia ouvir umas determinadas coisas, outras não podia, era feio, tinha que ouvir escondido. Então pode passar pro seu amiguinho que pode aí toda manhã, né? Assistir escondidinho o Desperta SL, né? Alguém chega próximo, tá fazendo o quê, mano? Não, nada, né? Aí vai pro site de pornografia. Não, tava só vendo pornografia, que não é o Desperta SL. Ah, hein, Gabriel? Que tal? Pode ser também, né? Galera, ó, hoje a gente vai falar, claro, do que aconteceu ontem nos Estados Unidos, né? A posse oficial do Donald Trump. Muito possivelmente a gente vai ter um rescaldo desse assunto aí ao longo da semana ainda. Claro que a grande onda foi ontem, né?
Uma série de medidas que são importantes, que a gente tem que ficar de olho. O mundo, de fato, tem uma tendência a se redefinir a partir da visão de mundo do presidente dos Estados Unidos. Isso é assim historicamente, né? Isso sempre foi assim. A depender do que essas pessoas fazem no poder, a gente pode ter uma redefinição em relação a várias coisas que acontecem pelo mundo. Muitas vezes tem uma interferência direta na nossa vida, a gente pode até não perceber, mas afeta. Outras vezes fica só na retórica. Ontem teve muita coisa que pode ter interferência direta na vida das pessoas que não vivem nos Estados Unidos, muita coisa que vai ter interferência direta na vida das pessoas que vivem nos Estados Unidos e muita coisa que é só retórica, porque sabemos já como é o esquema, né? A gente viu acontecer e estamos trazendo aqui para vocês as principais, os highlights, para ficarmos, né, na língua oficial das pessoas que dominaram o noticiário nos últimos dias, mas a gente viu como funciona, né? Você transforma tudo em um mega evento, em mega anúncios, tudo parece ser muito chocante, tudo é feito para causar polêmica, discussão. Então teve gesto nazista, é nazista, não é nazista. Ontem o Bannon fez um gesto que parecia nazista, ontem o Musk faz um gesto que parece nazista, não parece nazista, é uma polêmica, não é polêmica, um historiador diz que é nazista, o não sei quem diz que não é, o fulano defende, você vai no Twitter, tem 60 mil notas da comunidade, as pessoas assim se mobilizando para dizer que o Musk não é nazista. Eu nunca vi tanta gente assim disposta a defender, né, algo que parece ser um gesto nazista, ao invés de falar, não, pode até não ser, mas não faça isso, né? Pode até não ser, Elão, podemos até entender que o senhor não queria, sabemos que queria, claro, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas, né, imagina você lá, você gosta muito do Elon Musk, né? Aí o cara faz um gesto que claramente é um gesto assim, só faltou o bigodinho, né? Só faltou o bigodinho. Eu não vou nem mostrar aqui hoje, tá? Depois no ICL Notícias primeira edição a gente vai mostrar todos os vídeos, né? Aqui no Desperta não dá tempo de fazer tudo isso. Aí as pessoas, ao invés de falar, não, olha só, eu gosto muito do Elão, ele tem os foguetes lá, eu adoro foguete, eu sou uma criança grande, eu tenho 50 anos, mas eu tenho, assim, cabeça de 12, né? Eu sou um kidult, né? Um adulto infantilizado, né? Eu sou aquele cara que gosta que usa a camisetinha da NASA, né? Eu tenho essa coisa, eu gosto dos heróis da Marvel, enfim, eu sou esse tipo de pessoa, nenhum problema, cara, você pode ser esse tipo de pessoa, mas a pessoa tem dois caminhos, né? Ela pode falar, olha só, pô, que mancada, né? Não faça nada que pareça uma coisa parecida com isso, né? Se você não quer parecer um pedófilo na internet, não poste uma foto, por exemplo, num contexto com uma criança que pareça um contexto de pedofilia, não é mesmo? Evita-se algumas coisas, não é? Então, não faça nada que pareça assim um gesto nazista, uma saudação romana, por exemplo. Não, as pessoas estão determinadas em defender que todo mundo, praticamente hoje na rua, Gabriel caminhe com a mão levantada e tá tudo bem, tá tudo certo, né? A quantidade de nazista involuntário que tem na internet é realmente uma coisa incrível. Então, vamos mostrar tudo isso aqui. Vamos relembrar como esse esquema funciona, que é um esquema que vem desde a eleição de 2016, que vem da cabecinha do Steve Bannon, que é o que ele falava, né? Inunde o pântano com merda. Não, essa frase não é minha não, viu, Gabriel? Essa frase é do Steve Bannon. Isso é um clássico do Bannon, né? Inunde a área toda, né? Flood the swamp, né? Com merda, ou seja, inunde a opinião pública com coisarada, com frases, com imagens, com frases de efeito, com cenas, né? E faça com que todo mundo fique o tempo todo falando de você. Esse é o esquema. Então já sabemos o esquema, né? Como já sabemos o esquema, a gente vai mostrar o que é importante, vai mostrar o que é só polêmica para inundar a área com cocô, né? Que é o que eles fazem. E vamos deixar claro para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Beleza? Pelo menos vamos tentar fazer isso aqui, né? No Desperta. Tá bom? Então vai chegando por aí, vai deixando seu like, vai ativando o sininho, aquela coisa toda que o programa está começando. Foi bom esse começo hoje, né, Gabriel? Assim, gostei, até eu gostei do que eu falei hoje. Veja só que coisa legal. Parabéns pra mim, né? Parabéns, muito obrigado você. Muito obrigado. Leandro, você é uma pessoa ótima. Muito obrigado, Leandro. Parabéns, muito obrigado. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, então, algumas notícias muito rapidamente antes da gente cair no tema aí dos Estados Unidos. Fique atento porque as inscrições para o SISU terminam hoje. Hoje é terça-feira, Gabriel? Terça-feira, 21, né? Isso aí.
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada terminam hoje. O prazo começou na última sexta-feira, segundo o cronograma oficial. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 26 de janeiro, enquanto as matrículas serão entre 27 e 31 de janeiro. Então, gerido aí pelo Ministério da Educação, né, o sistema executa a seleção de estudantes com base na média da nota do Enem, até o limite da oferta de vagas por instituições públicas de ensino superior, por curso e modalidade. Então, se você quiser aí entrar em universidades públicas, né, você pode usar aí a sua nota do Enem, mas lembre-se, para fazer essa inscrição, o prazo é hoje, tá bom? Não vai comer mosca, né? Olha aqui, uma notícia muito boa, porque o mundo não é uma coisa só, né? O mundo não é nem monotemático, nem preto e branco, né? Nem caminha só apenas em uma mesma direção. Então sempre há a corrente e a contracorrente, né? Agora as forças progressistas, cada vez mais, a partir dos próximos anos, vão sempre ser contracorrente, tá bom, gente? Voltamos ao novo normal, né? Para quem já tem um pouco mais de idade, sabe que ser progressista ou ter uma cabeça mais alinhada com valores coletivistas, né? Você não valorizar tanto a pessoa que sozinha ela acha que ficou muito rica e os outros que se danem. Enfim, quem tem uma cabeça um pouco mais pensando em todos, né? E não pensando apenas em si próprio, isso nunca teve muito na moda não, tá, gente? Nem só no Brasil, mas no mundo todo, né? Esse negócio entrou na moda no Brasil lá quando o Lula ganhou a eleição em 2002, durou até ali 2004, 5, 6 e aí já começou a pauleira, e imprensa e vai pra cima, e mensalão, e lava-jato e tal. Então, na real, né, a gente sempre teve meio fora de moda. E agora não vai ser diferente, cada vez mais, aliás, né? Agora o establishment, que essa galera tanto mentiu pra você, que eles eram anti-establishment, agora o establishment se reorganizou. O Trump nada mais é do que uma reorganização de quem sempre mandou no mundo, tá? Antigamente a diferença que era com o presidente dos Estados Unidos e a mais uma meia dúzia de presidentes aí, o primeiro-ministro do Reino Unido e tal, não sei o quê, com os magnatas da imprensa, né? O Cidadão Kane, filme clássico, né? Aquilo ali é uma alegoria, de fato, de quem mandava no fluxo de informação no mundo, junto com o grande poder financeiro na época, industrial, a galera, né, pós-colonial que mandava no mundo. Hoje é a mesma coisa, só que 2.0. Hoje temos esses poderes do establishment todos realinhados de novo. Os grandes magnatas hoje da imprensa, na verdade, contam menos. Quem conta mais hoje são os magnatas das redes sociais, que controlam, assim como controlava a imprensa no passado, 50 anos atrás, o grande fluxo da informação, que conseguem fazer, como diz o Noam Chomsky, a fabricação dos consensos, né? Quem fabrica consenso hoje é o Mark Zuckerberg, é o Elon Musk, é o TikTok, não é? Lá no Instagram, lá no Zap Zap, ali rola a fabricação dos consensos, fazendo a manipulação da informação através hoje do algoritmo, que é uma fórmula matemática. Então mudou a tecnologia, mas não mudou a lógica. Hoje o establishment está reorganizado, junto com a grande finança, junto com as grandes empresas, que a gente já vinha antecipando aqui, aliás. Lembram? Desde o ano passado, o que aconteceria. As empresas vinham se antecipando antes da eleição do Trump ainda. Muitas empresas que gastam milhões e milhões e milhões de dólares por ano com pesquisa, que já imaginavam que o Trump poderiam ganhar. Então eu já mostrei aqui várias notícias no ano passado de empresas abandonando programas de diversidade, das empresas de automóveis já falando que não é bem assim esse negócio de cumprir meta de emissão de carbono, que a gente tem que rever esse negócio, né? Então a grande indústria, a grande finança já estavam se antecipando a isso. E agora vão acelerar mais ainda porque isso representa um gasto e um problema para os negócios, né? Então o grande establishment se reorganizou. O mundo voltou a ser o que era, né? O que a gente sempre foi acostumado a ver pelo mundo, né? Mas temos notícias importantes. Por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui liderou a bilheteria nos Estados Unidos. Olha só que beleza, estreou lá, né? Ainda não estreou em um número gigantesco de salas, isso é comum, principalmente para filmes estrangeiros nos Estados Unidos. Estreia em algumas poucas salas, e aí eles veem a média de venda de bilhete que acontece lá e depois espalham para outras salas. E, nesse quesito, o filme liderou as bilheterias dos Estados Unidos no quesito média de faturamento por sala.
E isso significa que vendeu em média muito mais ingressos que os demais longas em cartaz. Por sala, o filme faturou 25 mil dólares, um dos favoritos ao Oscar e segundo lugar na arrecadação por sala. O filme chamado O Brutalista teve média de 5.800 dólares. Assim, é uma média, mas não é pouco, né? É muito maior, né? Foi muito bem. Com a marca, o filme Ainda Estou Aqui também fez história em comparação com outros lançamentos brasileiros nos Estados Unidos. O filme superou os 88 mil arrecadados por Cidade de Deus, quando também foi lançado em 5 salas, né? Esse lançamento teste, como se faz, né? Então, superou Cidade de Deus, que é até hoje um grande sucesso brasileiro fora do Brasil, como cinema, né? E a média por sala também superou o Central do Brasil, né? Então superou Central do Brasil e Cidade de Deus, que são 2 filmes muito conhecidos. Em 7 de fevereiro vai ter o lançamento, portanto, nacional do Ainda Estou Aqui nos Estados Unidos, em 500 salas, o maior lançamento para um filme brasileiro na história das salas de cinema dos Estados Unidos. Central do Brasil chegou até o máximo 144 salas e Cidade de Deus 108 salas. Então, realmente, o sucesso do filme fora do país é brutal, né? E é importante, inclusive, como um filme educacional, né? Porque conta a história de um Brasil que essa galerinha que assumiu o poder ontem faz questão de manipular, esconder e mentir sobre, né? O pessoal do Brasil Paralelo, né? O pessoal de ontem é o pessoal do Brasil Paralelo. Não foi ditadura, veja bem. É a revolução, né? Era a contra-revolução, tinha que evitar os comunistas, não era bem assim, o interesse nacional, isso e aquilo e tal, não sei o quê. O bom deste filme é que, sem dizer nada, ele diz muito, né? Quem assiste ao filme entende como funcionou a história de fato e espero que pegue nojo das pessoas que tentem relativizar esse período histórico no Brasil. Então, vejam, é muito importante que ele esteja também andando bem fora do país. Porque a história que vai tentar se contar em relação ao Brasil hoje, e nós já vimos o Steve Bannon falando sobre isso, nós veremos o Trump falar sobre isso, nós já vimos o Musk falar sobre isso, nós veremos o Musk falar sobre isso de novo, né? É que o Brasil é uma ditadura, né? Nós aqui neste país hoje vivemos numa ditadura. Sabe como seria uma ditadura se fosse hoje, assim? A ditadura igual dos militares e dos civis a partir dos anos 60, em 1964? Sabe como seria, Gabriel? Este programa, por exemplo, teria um senhor sentado aqui na nossa frente. Sabiam que era assim? Os jovens não sabem disso, sabia, Gabriel? Tinha um senhor que era o censor, né? Que a ditadura, o Estado brasileiro, mandava para a redação dos jornais, mandava para as redações das emissoras de televisão, de rádio, e aquele senhor que representava a repressão, a ditadura, antes das coisas irem para o ar, ele lia os textos e falava, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Tem alguma coisa parecida com isso no Brasil hoje? Nem de perto, né? Então parem de falar bobagem. Não temos ninguém sentado aqui, né, Gabriel? Ao menos que eu esteja vendo, né? Só nós dois, né? Não tem nenhum censor aqui. Muito bem. Ainda Estou Aqui também ocupa o primeiro lugar, estreia em Portugal. O filme que rendeu o prêmio de melhor atriz de drama a Fernanda Torres. Desbancou Mufasa, o Rei Leão, que não é pouco, né? Sucesso global, né? Que ocupava a liderança do top 10 pelas últimas 4 semanas. Em 4 dias, o filme do Walter Salles arrecadou 265 mil dólares e estreou em 87 salas portuguesas. As informações são do Box Office Mojo, site especializado em bilheteria cinematográfica. Segundo a publicação, o filme vendeu 37 mil ingressos em Portugal. Então, 37 mil pessoinhas lá em Portugal que agora sabem de fato o que aconteceu na ditadura do Brasil, militar, de 64, e sabem comparar o que acontecia na época com hoje, né? Não me resulta que hoje em dia ninguém esteja batendo na casa das pessoas de modo clandestino, desaparecendo com elas e jogando o corpo depois no mar. Não me resulta, não me parece, né? Tem acontecido isso? Ontem o maior perseguido da ditadura do judiciário do Xandão estava no baile de posse do Donald Trump. Não me resulta que isso seja alguma coisa parecido com ditadura, né? Semelhante com isso. Aliás, ninguém sabe como vive nos Estados Unidos o cidadão, né? Vivendo em dólar, né, Gabriel? Tá podendo, né?
Olha, o G1 traz hoje uma matéria para a gente tentar entender como vai ser a fusão entre a Gol e a Azul. Para quem não sabe, estão tentando fazer uma fusão entre as duas empresas aéreas, né? Obviamente traz análise de que pode afetar o preço das passagens, para pior, para nós, obviamente, que é isso que vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma disso, né? A partir do momento em que as duas se fundirão em uma empresa só, teremos apenas duas empresas no Brasil, Latam e essa fusão entre a Gol e a Azul, que vai se chamar como, Gabriel, será? Não dá nada bom, né, de Gol, Azul. Azul? Anzol. Azul é bom, né? Azul. É a única coisa que sai, né? Bom, nem o nome vai prestar, imagina a fusão depois, né? Preparem-se para ter aumento de passagens. É claro, né, que o CEO da Azul está dizendo que a fusão com a Gol vai incluir novas cidades na rota da aviação. Eu vou fazer uma aposta aqui. Não vai. Eventualmente até pode para fazer uma maquiagem. Ah, não, agora com a fusão a gente vai voar mais para lá e para cá, mas sem dúvida vai reduzir o número de voos, né? Possivelmente o número de cidades. Se tiver as duas companhias voando para o mesmo lugar, por exemplo, lugares menores no mesmo dia, possivelmente vai ficar uma aeronave só fazendo o voo e a passagem vai ficar mais cara, né? Então, parabéns para nós. A fusão ainda não foi aprovada. Valor de contratos entre empresas da família do prefeito de São Paulo e o governo de São Paulo aumentou quase 500% após o Nunes assumir o cargo. Que beleza isso aqui, né? Os valores recebidos em contratos com o governo de São Paulo por empresa que tem como sócio o filho e a nora do prefeito da capital, Ricardo Nunes, aumentaram em quase 6 vezes nos últimos 2 anos. Eu sempre faço isso aqui, eu não gosto, mas eu preciso fazer pra gente entender. Imagina se fosse o filho do Lula, né, Gabriel? Não pode. Os filhos do Lula não podem. O filho da pessoa que é de esquerda não pode fazer isso. Na direita tá liberado. Atenção, não é o caso aqui. Claro, viu, doutor Ricardo? Calma. Mas atenção. Se você quiser participar da vida político-partidária no Brasil e se dar bem com a sua família, tá? Encher o bolso de dinheiro público, eventualmente até roubar um monte de dinheiro, não esqueça, filie-se a um partido de direita, porque daí pode. Vocês não vão ver ninguém preocupado com corrupção nesse caso aqui, gente. Conflito de interesse? Não. Passeata? Não. As senhorinhas de verde e amarelo falando abaixa a corrupção, aí o Brasil... Não. Isso aqui esquece. Passa em branco porque direita, tá bom? Então, direita pode, esquerda não pode. Assim, né? Assim, beleza. A reportagem completa está lá no iclnoticias.com.br. Vamos lá para o nosso blocão sobre os Estados Unidos, então, muita coisa hoje do Jamil Chad, o nosso camarada Jamil Chad, né, grande pessoa, grande figura, que aliás está de volta no ICL. Jamil Chad voltou na semana passada a ser comentarista aqui no ICL, está conosco aqui nos programas, né, fiquem ligados aí que eventualmente aparece Jamil Chad na sua tela. Trump redefine a alma dos Estados Unidos ao acabar com nacionalidade para crianças. Vamos falar aqui de várias medidas que foram tomadas ontem, né, de modo espetaculoso, porque é assim que funciona esse tipo de comunicação política, a partir dessa ideia que eu falei para vocês, do Steve Bannon. Não foi Steve Bannon que criou, tem uma longa tradição de marqueteiros nos Estados Unidos, que o Bannon ele só deu uma repaginada nessa história e funciona muito, claro que funciona muito. Pra vocês terem uma ideia, o Trump fez lá a sua posse, né, no salão lá, na Casa Branca. Aliás, ganhei uma aposta ontem, Gabriel. Uma aposta? Ganhei uma aposta. Eu tô ficando bom nesse negócio, hein? Quero ver pagar a aposta agora aí, hein? Quero ver pagar a aposta. Tinha o negócio do convite do Bolsonaro para participar do negócio lá, não tinha? O convite, recebeu, não recebeu, isso, aquilo, beleza. Tá, não foi. O que eu falei pra pessoa? Eu falei, olha, Bolsonaro, eu duvido que não tenha sido convidado, mas eu acho que foi convidado para um desses eventos paralelos, que até o otário do Alan dos Santos foi. Então é um lugar que literalmente qualquer otário pode ir, né? Até o otário do neto do ditador Figueiredo estava lá ontem. Então qualquer imbecil consegue entrar nesses lugares. Beleza, falei, foi convidado, mas eu duvido que tenha sido convidado para o evento da posse, que é o evento aquele que tá o
o Jeff Bezos, o Zuckerberg, né? Aquele é o evento, aquilo ali é os tubarões, o evento dos tubarões. O resto é evento de sardinha, evento de Zé Ruela. Fizeram de propósito isso, aliás, fizeram uns 50 eventos paralelos para poder acomodar todos os idiotas do mundo, né? Agora, a posse mesmo é uma coisa. Poderiam ter escolhido não fazer nenhum desses eventos paralelos, mas não poderiam ter escolhido não fazer a posse. Entendemos, então, que temos um evento oficial e o resto é festa para gerar engajamento, corte em rede social, etc, etc, etc. Eduardo Bolsonaro e Michele, apostei, não estariam nesse lugar. Lembra que o Bolsonaro foi lá, deixou a Michele no aeroporto, né? A Michele embarcou, foi embora, ele chorou, aquela cena comovente. Né? Falei, não vão. A pessoa apostou comigo, vão estar lá. Eu falei, vão estar lá no mesmo lugar, na filinha lá, sentado atrás de Jeff Bezos. Vai estar? Vai estar. Eu falei, não vai estar. Apostamos? Apostamos. Ganhei, né? Apostamos quanto, Gabriel? Não apostamos nada, porque eu não aposto a dinheiro, porque eu não sou otário, tá? Eu não gosto de apostar dinheiro, tá? Então é aposta simplesmente para desafiar, né? O nosso embate intelectual, é um grande amigo. Então tá apostado, vale o quê? Não vale nada, gente. Né? Não faça isso, não fique apostando seu dinheiro. Né? Ganhei a aposta. Espero que a aposta seja paga agora. Mas vai pagar o quê, Gabriel, se nós não apostamos nada? Né? Temos a notícia sobre isso, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que viajaram com toda a pompa, né? Parecia que assim, ia sentar no colo do Elon Musk. Tá? Assistiram a posse de um ginásio. Tá? Ginásio de esportes. Assistiram lá do Maracanãzinho. Ele com a massa lá, com o povo. Tá? Então ganhei essa também. Na ofensiva contra a imigração, uma das decisões tomadas pelo Trump é acabar com a concessão de nacionalidade para crianças que nascem de pais imigrantes sem documentos. O decreto de Trump será questionado na justiça, no que promete ser uma longa batalha jurídica, mas o espírito da proposta que desmonta a ideia e a alma dos Estados Unidos. A atual lei que permite que qualquer pessoa que nasça nos Estados Unidos seja americano, considerado estadunidense, tem quase 150 anos e faz parte da Constituição dos Estados Unidos, que é a 14ª emenda. Ou seja, o Trump, por decreto, está tentando derrubar uma emenda constitucional. De novo, ele é de direita, então ele pode, tá, gente? Quem não pode fazer essas coisas, assim, é outros que não podem. De direita, pode. Decreto para derrubar artigo da Constituição. Sim, vai, velho. Tá valendo, passa aí. Depois vamos discutir na justiça e tal. Mudou, né, essa regra que é vigente nos Estados Unidos há muito tempo. Outras coisas que foram mudando por lá ontem. O Trump retirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Anunciou o fim de qualquer envolvimento ou financiamento dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde. A entidade, com sede em Genebra, foi central na luta contra a pandemia de Covid-19 e é responsável pelo desenvolvimento de programas de combate a doenças pelo mundo. O novo governo dos Estados Unidos também anuncia sua saída das negociações do acordo pandêmico, um esforço internacional para criar regras para que o mundo esteja mais preparado para uma futura pandemia. Disse o Trump, a OMS nos roubou. Whatever, né? Qualquer coisa, fala qualquer coisa, tá tudo beleza, não precisa provar nada, tá tudo certo. Isso não vai acontecer mais, disse ele, enquanto assinava ordens executivas no Salão Oval. A ruptura com a agência da ONU ocorre instantes depois de Trump anunciar também a saída do Acordo do Clima, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Colocou lá os seus motivos, que os Estados Unidos têm que pagar uma grana para a OMS e tal, não sei o quê. Fato é que, assim como nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o Trump só perdeu a eleição por causa da pandemia, né? Já dá para dizer que isso é quase praticamente um consenso hoje, né? Porque lidaram muito mal com a pandemia. Negacionistas, ficaram fazendo brincadeira de cloroquina, enchendo o saco dos outros, né? Não levaram a sério. Levaram o protocolo Steve Bannon longe demais. Ainda que nos Estados Unidos, quando a coisa começou a ficar feia, o Trump deu 15 passos atrás e começou a comprar vacina e se organizar no negócio da vacina, mas era tarde. Um dos principais motivos do Trump não ter conseguido se reeleger foi a gestão desastrosa que ele fez da pandemia nos Estados Unidos. Então o cara tem raiva da OMS, velho, entendeu? É uma coisa pessoal. É do interesse dos Estados Unidos parar de participar da Organização Mundial da Saúde?
É um negócio pessoal, é o governo personalista dos interesses próprios, privados dele e dos brother. É uma plutocracia tecnofeudalista que a gente está vendo surgir agora, diante dos nossos olhos. É o establishment, é a casta, né? É o sistema. Essa galera é o sistema. O que mais fez o Trump ontem? Perdoou 1.500 invasores do Capitólio e abandonou o Acordo de Paris. Depois de assumir a presidência, ele fez questão de assinar suas primeiras ordens executivas diante de seus apoiadores numa arena em Washington. Então fizeram uma espécie de show ali, né? O Trump sentado num palquinho, né? Num ginásio. Era nesse ginásio que, aliás, estava a Michelle e o Eduardo, lá junto com a massa lá, né? Do lado tinha um cidadão comendo cachorro-quente, com ketchup babando assim, o Gabriel sabe. A mostarda correndo pro lado, do outro tinha o cara comendo pipoca, né? Tomando Coca-Cola, né? Um negócio desse tamanho de Coca-Cola, que eu não sei como é que a pessoa toma tanta Coca-Cola na vida, né? Tomando um Coca-Colão aqui. Hã? E lá do lado tava a Michelle no seu vestido de gala. Vestido de gala para ir em ginásio, né? Vestido de gala para ir pro Maracanãzinho, né? Era lá que tava, nesse lugar aqui mesmo, com o povo, com a massa, né? Nenhum lugar de honra, nenhum lugar especial, nada, nenhum encontro com o presidente, não sentou no colo de ninguém, né? Ainda bem, né? Não sentou no colo de ninguém. Muito bem. No discurso repleto de ataques contra Joe Biden, Kamala Harris, e insistindo na difusão de desinformação, o novo presidente indicou que anulou 78 leis e decretos adotados pelos democratas nos últimos 4 anos. Sinalizou uma guinada ultraconservadora, o desmonte de leis ambientais, o fim de programas para a igualdade racial, a saída do Acordo de Paris, a radicalização de ataques contra imigrantes. O seu gesto gerou a primeira crítica pública por parte do governo brasileiro. Uma das decisões mais esperadas se referia justamente aos invasores do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, data que ficou marcada como um ataque à democracia americana. É o nosso 8 de janeiro lá, eles tiveram o 6 de janeiro deles lá, também absurdamente violento, teve morte de policiais lá dentro, né? Ataque a policiais, e o Trump jogou a fagulha para que essas pessoas pudessem ir para lá, para o Capitólio, e depois voltou atrás. Viu que a coisa ficou grande e, como certos covardes que nós conhecemos por aí, olhou para o lado, começou a assoviar e fazer de coisa que nada estava acontecendo, né? Então, aí tinha muita gente enrolada na justiça em relação a isso. Uma centena, um pouco mais de 100 pessoas foram condenadas, várias outras admitiram os seus crimes, né? E aí estavam pagando pena, e ontem o Trump já num canetaço liberou 1.500 golpistas nos Estados Unidos. É exatamente o que nós veríamos no Brasil numa reeleição eventual da extrema-direita por aqui. Não só a extrema, numa eleição, por exemplo, do Tarcísio, né, que é pintado pela imprensa aí como uma direita moderada, Gabriel, é a extrema-direita moderada, entendeu? Extrema-direita moderada. Né? Então pois é, sei lá, né? Até um Tarcísio da vida, eu não duvido que vai lá e vai assinar, né, perdão para golpista do 8 de janeiro. Então, é a cópia, gente, que a gente vê nos Estados Unidos, a gente tem a possibilidade de ver no Brasil também, no futuro, né? Então, já foi lá e já soltou o galerão, né? Trump anunciou, então, perdão completo aos 1.500 indiciados. 6 dos condenados por atos violentos terão suas penas comutadas, ou seja, não vai ser perdoado, mas vai ter a pena mudada. Se está preso, pode ficar em liberdade, se está em condicional, pode não sei o quê. Tem várias coisas que você acaba, nos Estados Unidos, não pode participar de eleição, não pode participar de cargo público, sei lá o quê, né? Você tem lá a sua pena, que é complexa. No Brasil tem isso também. Então, eventualmente, vai trocar uma pena mais pesada por uma pena mais leve. Nas portas da prisão em Washington, onde estão muitos dos golpistas, o clima foi de jubilação, diz aqui o Jamil Chad. Que refinado, né? O Jamil Chad, gente. Jubilação. A anistia será aplicada às pessoas que não tenham cometido atos de violência, segundo Trump. Para aqueles com denúncias de crimes mais sérios, então o Trump vai propor uma substituição da pena. Então, na prática, vai passar pano para todo mundo, né? Muito bem. O que mais tivemos ontem, né?
Bom, perdão para os envolvidos, já falamos aqui. Emergência na fronteira, retirada do Acordo de Paris e perdão ao 6 de janeiro. Lá no G1 tem um resumo, né, das várias coisas que foram feitas ontem. De novo, muitas coisas foram feitas no Salão Oval e muitas em um ginásio. Então, como se fosse um stand-up comedy. No caso do Trump, um sit-down comedy, porque foi sentado, né? Será que eu falei certo? Não sei. Foi então um show de comédia sentado. Ficou lá sentado, assinando e uma massa em volta assistindo, né? As assinaturas. Vamos liberar os criminosos, né? Vamos impedir que crianças nascidas nos Estados Unidos tenham cidadania, que é uma regra de 150 anos que está na Constituição. Né? Então o Trump assinava e os babacas aplaudiam e achavam legal, né? E eventualmente alguns faziam gestos que parecem um gesto nazista, Gabriel, mas não é. Não é, tá? Vamos mandar as crianças que nascem nos Estados Unidos para outros países. Opa, não, esse não pode. Ah, não, agora pode. O Elon Musk fez, então tá liberado. Beleza. Então vamos lá. Outra coisa importante. Recolocou Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo, que o Biden na semana passada tinha retirado, de modo covarde, né, Biden? Covarde, cretino, vagabundo, né? Uma semana antes de sair, vai lá e retira Cuba da lista dos países que financiam o terrorismo. Vocês são tudo um bando de cretino mesmo, né? Assim, em certas coisas ou em muitas coisas, de fato, vocês são todos iguais, né? É tudo bandido esses caras, né, velho? Uma semaninha antes vai lá e tira. Pra que isso é tortura psicológica com os cubanos? Qual que é o problema de vocês? O Trump recolocou. Óbvio que faria isso. Publicou um memorando de providências para encerrar todos os acordos de trabalho remoto no governo dos Estados Unidos. Então, todo mundo que desde a pandemia está trabalhando remoto na máquina pública nos Estados Unidos vai ter que voltar para os escritórios, reocupar os escritórios. Isso, claro, influencia também as empresas privadas a retomar o trabalho presencial ao invés do trabalho remoto. Lembremos que Trump também é um especulador imobiliário, né? E os imóveis nos Estados Unidos, em várias cidades, Nova York passou por esse problema, ainda passa, vários escritórios vazios em Manhattan, por exemplo, porque as pessoas começaram a trabalhar remoto, várias salas entregues, porque as empresas começaram a poupar dezenas de milhões de dólares por ano em aluguéis. Então o Trump, com os seus interesses privados também, das pessoas que financiaram a sua campanha, dos plutocratas, dos brothers, dos investidores, né, faz um gesto dentro da máquina pública nos Estados Unidos, que claro, isso vai se espalhar para as empresas privadas também, para reocupar as salas que antes estavam alugadas para empresas. Congelou contratações de funcionários civis federais dentro do governo, determinou que agências adotem medidas para a redução de preços e do custo de vida dos norte-americanos. Vai fazer o quê? Vai fazer igual ao Brasil e nos anos 80, que congelava preço? O que vai fazer? Não está claro. Retirou, de fato, os Estados Unidos do Acordo de Paris. O Acordo de Paris tem como objetivo a redução das emissões de gases que causam efeito estufa. O Trump já tinha feito isso na primeira presidência. O Biden recolocou e o Trump tirou de novo. O Acordo de Paris já vem fadado muito ao fracasso. As métricas que foram escolhidas para se bater até 2030, 2040, 2050, a gente já vem trazendo notícias aqui sobre isso, né, há um bom tempo. Aparentemente já foram todas para o espaço, não serão cumpridas. Algumas empresas já diante da iminente eleição do Trump já tinham soltado as amarras em relação às emissões, ou seja, tinham literalmente, como se diz, Gabriel, tocado foda-se, né? Muita empresa já estava tocando foda-se, real, assim, estava inclusive aumentando as emissões. E o Trump vai incentivar isso agora, né? Porque no seu discurso político a emergência climática não existe. Não tem, o ser humano não tem capacidade de afetar o clima no planeta. O clima no planeta está sendo afetado porque assim é. Porque assim é, porque o planeta gira e ele esquenta e ele esfria e tal, né? O que tudo isso é verdade, obviamente, mas a ciência
categórica em afirmar que o ser humano está dando uma acelerada no problema aí, né? Agora, Estados Unidos fora do Acordo de Paris, isso leva, não é só um país que sai de um acordo, né? Como eu falei, isso leva várias empresas privadas importantes que poderiam fazer parte da solução, agora elas fazem parte do problema, porque a empresa vai olhar e falar, graças a Deus que eu não tenho que mais me preocupar com isso era um custo, era um gasto, né? Isso reduz a minha margem de lucro, me coloca uma série de preocupações, então agora dane-se, que bom que esse cara está eleito, porque eu posso dar um imenso dane-se para a camada de ozônio, sei lá eu para quê. Isso vai começar, já estava acontecendo e vai ser pior agora ainda, né? Perdão presidencial para os 1.500 golpistas, já falei. Declaração de emergência na fronteira com o México, o que significa? Que ele pode enviar tropas e liberar recursos para combater a imigração ilegal de modo mais livre, digamos, né? Quando você decretou emergência na fronteira, você vira ali basicamente um senhor das armas, né? Várias amarras que teria que pedir autorização para o Congresso, isso, aquilo para fazer, não tem mais. Há uma expectativa nas próximas semanas que essa fronteira seja ultra militarizada, pelo menos em alguns pontos. É uma fronteira gigantesca, não tem como cuidar de tudo, claro, mas vai fazer o teatro, sem dúvida. Esperem ver imagens, drones, helicópteros, soldados descendo, né? E desce o John Rambo, desce o Sylvester Stallone na cordinha e fica lá e faz cara de brabo e cara de mal e o rostinho pintado e tal. Esperem ver essas cenas, né? Há uma chance de militarizar com muita força a fronteira agora, o que causa preocupações no México também, porque para além disso, o Trump declarou os cartéis mexicanos como organizações terroristas. Ou seja, hoje, por exemplo, um cartel de drogas do México, de Sinaloa ou qualquer outro lugar, é comparável à Al-Qaeda. O que fizeram os Estados Unidos em relação à Al-Qaeda? Invadiram um país estrangeiro. Farão algum tipo de invasão no México? Sei lá, farão? Será? Será que farão? Vocês acham que é possível? As condições estão dadas. Decretação de emergência na fronteira, ou seja, você pode militarizar a sua fronteira muito rapidamente, com muito dinheiro e sem várias amarras que você teria numa condição normal, digamos assim. E quando você decreta que pessoas do outro lado do muro são terroristas, o que é que os Estados Unidos fazem geralmente quando eles chamam alguém de terrorista, Gabriel? Hã? Eles vão, né? Eles entram, eles invadem, né? Vai acontecer? Não sei. As condições estão dadas? Estão plenamente dadas as condições para isso. Então a ameaça está colocada, né? Cartéis de tráfico de droga no México, que aliás só sobrevivem porque sobrevivem para suprir o mercado de usuários de drogas nos Estados Unidos. E que só existem por conta da proibição em relação ao uso de drogas, que foi espalhada no mundo todo pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram uma política paranoica de perseguição a algumas substâncias que são encontradas na natureza ou sintetizadas posteriormente, né? Espalharam esta bela porcaria pelo mundo, criaram o caos principalmente em vários países da América Latina, Brasil, Colômbia, Bolívia, Venezuela, todos tomados em boa medida por cartéis, o México lá colado nos Estados Unidos. Então tudo isso só existe graças à política dos Estados Unidos para as drogas no mundo. Né? Suspendeu a lei que pode bloquear o TikTok nos Estados Unidos pelo prazo de 75 dias, lembrando que na semana passada o TikTok deveria ser bloqueado nos Estados Unidos. O Trump agora suspende essa ordem, é uma ordem judicial, suspende, o TikTok já voltou a funcionar, o CEO do TikTok nos Estados Unidos já agradeceu ao Trump e agora vamos esperar a próxima movimentação. Se o Trump vai indicar um brother para comprar um pedaço da empresa, o que muito possivelmente vai acontecer, né? E o Trump não tinha interesse nenhum. Veja, no passado, em 2020, o Trump tem várias notícias sobre isso na imprensa, o Trump queria bloquear o TikTok, tá? Vamos lembrar aqui, porque senão a gente esquece das coisas. O Trump queria bloquear o TikTok nos Estados Unidos também. Também. Quando percebeu que a rede social estava cheia de jovenzinhos que estavam querendo votar nele, Trump, começou a achar legal. Então, de novo,
é um governo de interesses privados. Claramente, sem esconder, não tem hipocrisia nisso. O governo Trump é um governo claramente que foi tomado agora por agentes privados para fazer rodar os seus interesses pessoais. Como o TikTok foi muito importante para o Trump, então ele entendeu que ao invés de bloquear, é melhor controlar. E tentarão controlar o TikTok, que é a única grande, enorme rede social que faz a cabeça de muitas pessoas nos Estados Unidos, que controla fluxo de informação e que faz parte da fabricação dos consensos, que não está na mão dos tech bros, dos brothers da tecnologia, do Marquinho, do Elão, né? Dessa galerinha toda. É a única, né? Então, observemos que a tentativa vai ser essa. Não bloquear o TikTok, mas controlá-lo. Bom, tirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, né? Assinou uma ordem afirmando que os Estados Unidos reconhecem apenas os gêneros masculino e feminino. Homens, menino é azul, menina rosa, né? É a ordem da Maris Alves, lá nos Estados Unidos agora. Isso aí, obviamente, vai respingar nas populações já ultra marginalizadas, que vão ter que se virar agora nos Estados Unidos, porque isso, claro, vai desembocar em mais preconceito e mais violência. Porque agora o presidente dos Estados Unidos, através de uma ordem assinada, tem um papel dizendo não interessa, é menino ou menina, ponto. Isso assim, coisa boa não vai acontecer com isso, né? O que mais temos aqui? Para além disso, tinha umas medidas do Biden também aqui, né? Aqui, ó. Cancelou mais de 70 medidas que foram adotadas durante o governo Biden. Por exemplo, cancelou a meta que previa que até 2030, 50% dos veículos vendidos nos Estados Unidos fossem elétricos. Não é bem assim, tá? O G1 deu uma simplificada boa aqui. Não é bem assim porque essas metas, na verdade, tinham relação com emissão. Então, as montadoras poderiam cortar a emissão com veículos elétricos ou de outra maneira, com tecnologias novas que fizessem que os motores emitissem menos ou consumissem menos gasolina, etc e tal. Mas enfim, tá? Poderia levar até 2030, que está logo ali, que os Estados Unidos atingissem num sonho, não está nem perto disso, né? Num sonho, algo próximo de 50% da frota com veículos elétricos. Derrubado, não precisa mais. Cancelou o bloqueio de perfurações para extração de petróleo no Ártico e em grandes áreas da costa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham bloqueado a extração de petróleo no Ártico, em algumas áreas da costa, né? O Trump foi lá e falou, não tem mais esse bloqueio, a gente vai abrir buraco em tudo que é lugar que a gente quiser e dane-se, né? O lema dele em relação a isso é drill, 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 né? Perfura, perfura, perfura. Recolocou Cuba na lista dos países que patrocinam o terrorismo. Derrubou todas as políticas voltadas para promover a diversidade, equidade, inclusão e direitos de pessoas LGBT e minorias raciais. Derrubou medidas destinadas a reduzir os riscos da inteligência artificial para consumidores, trabalhadores e segurança nacional. Isso vai diretamente a favor dos negócios dos magnatas do Vale do Silício, que estavam lá puxando o saco. Então isso aqui é uma medida que foi colocada lá pelo Bezos, pelo Mark Zuckerberg, pela galera do Google, pelo cara do Twitter. Isso aqui é um negócio dos caras, de novo, um governo de interesses privados de modo escancarado. Não tem mais assim hipocrisia nenhuma na parada. Não, vamos fazer de conta aqui, né? Fazer um projeto de lei, debater, daí lá no meio a gente coloca o que chama aqui no Brasil de jabuti, né? Coloca o jabuti, que é o clássico jabuti em cima do poste, né? Jabuti sobe em poste, Gabriel? Não, né? Mas tá em cima do poste, então alguém colocou lá, né? Acabou isso nos Estados Unidos agora. Claramente vai tomar decisões que se relacionam diretamente com os interesses privados das pessoas que ajudaram ele a chegar no poder. Então, entre o direito de um cidadão de entender como funciona a inteligência artificial, regular a inteligência artificial, ter certeza de que ela não vai causar danos para o coletivo, para a sociedade, dane-se.
O que interessa para o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o Google, a OpenAI, o ChatGPT e não sei o que, é o quê? Nenhuma regra? Então beleza, nenhuma regra teremos, tá? Derrubou. Enfim, são várias coisas, né? O Trump fez uma espécie de ameaça ao Brasil e à América Latina, né? Afirmou que espera ter uma grande relação com o Brasil. Foi perguntado por uma jornalista brasileira que estava lá, eu não consegui descobrir quem é. Eu acho que é a correspondente da Globo, mas não tenho certeza, né? A Raquel. E foi perguntado como é que vai ser sua relação com o Brasil e tal, não sei o quê. Falou, espero que seja uma boa relação, meio protocolar, mas depois falou assim, eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Né? Lembram que eu falei no programa de ontem aqui, repercutindo uma entrevista do brasilianista Brian Winter, que foi dada lá ao portal UOL para o colunista Graciliano Rocha? Ele falou ontem, isso antes da frase do Trump, hein? Vejam como é a mesma coisa, né? O Brasil é um alvo de baixo custo para os Estados Unidos. Pode ter alguns contratempos se começar a colocar muita tarifa em relação a produtos brasileiros e tal? Sim, pode ter. Pode ter alguns contratempos, mas rapidamente superados. O Brasil não responde a nem 3% do comércio global dos Estados Unidos. Tá? É pouco, tá, gente? São alguns produtos mais específicos, né? Laranja, suco de laranja, carne, café, enfim, fazendão, né? Bom e velho fazendão. Tá? Então tem alguns produtos do fazendão que vão para lá ainda. Mas é pouca coisa. Produto de valor agregado é quase nada. A gente não vende tecnologia para os Estados Unidos. Né? É o fazendão mesmo. Então, é um alvo de baixo custo. O Trump ontem falou claramente isso. Em outras palavras, falou, eles, nós, o Brasil, precisam mais da gente do que a gente precisa deles. E aí emendou, o mundo todo precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do mundo todo. Isso em relação a vários países não é verdade. Né? Vai fazer o mesmo com a China e cortar relações ou bloquear várias coisas que gostaria de bloquear? Não vai. Não vai. Vai fazer pontualmente, aqui, ali, lá, mas assim com muito cuidado. Tanto é assim que convidou o presidente da China para a posse. Então uma coisa é retórica, outra coisa é prática. Contra o Brasil, na prática, pode fazer. Então, esperemos nos próximos tempos. E aqui, para fechar o programa, antes eu quero dar um recado para vocês, importante, né? A gente tem um recado. Mas, atenção, recado final de hoje, que é uma coisa que eu venho falando também há um bom tempo. Não vai ser fácil para o Brasil essa relação. A gente pode ter, assim, uma sorte de não virar prioridade, tá? Pode acontecer que, por motivos mil, a política ela é imprevisível também. Uma coisa é o que o Trump quer fazer, outra coisa é a realidade que se apresenta quando o sol nasce. Né? Não sabemos o que pode acontecer. Tudo pode acontecer no mundo. Pode ter novas guerras, novos conflitos, novas pandemias, a gente não sabe. O imprevisível, pum, acontece. O Trump não esperava uma pandemia no primeiro governo dele, que foi o que ajudou a derrubá-lo. E como aconteceu no Brasil, por exemplo. Estou dando um exemplo, pode acontecer mil coisas outras, né? Outros países podem ter reações, por exemplo. De repente o Trump não espera uma reação muito forte da China em relação a tal coisa e de repente a China tem uma reação forte. E obriga os Estados Unidos a se movimentar. Como a atenção dos países muitas vezes é limitada, a gente pode ter a sorte de cair no limbo. Seria a melhor coisa pra gente no Brasil. Eu não acho que isso vai acontecer porque tem eleição no ano que vem. Então eles vão tentar interferir no Brasil de dois modos. Primeiro, publicamente. Vai lá, o Trump escreve uma bobagem no Twitter, o Elon Musk libera um documento que prova que o Xandão não sei o quê, entendeu? Então isso vai continuar acontecendo. Esperem, o próximo ataque coordenado está na porta. A gente não sabe se vai ser semana que vem, mês que vem, daqui a 2 meses, 3, 4, 5 meses, vai acontecer. Vai acontecer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E conforme se aproximam as eleições do ano que vem, será sistemático. Se a gente não cair nesse limbo e não for esquecido, vai ser sistemático. Essas pessoas que foram eleitas, elas foram eleitas para fazer um monte de coisas, entre elas atacar o Brasil. O Brasil vai ser um alvo dessa gente. E outra coisa que a gente tem que ficar de olho é que eventualmente vem uma nova Lava Jato por aí, hein? Vem uma nova Lava Jato por aí.
A Lava Jato, em boa medida, foi arquitetada nos Estados Unidos. Já sabemos isso hoje, com provas fartas, né? Documentação farta em relação a isso. Da Vaza Jato, mas não só. Documentação que atestam, provam que os agentes do FBI voaram para o Brasil, passagem aérea dos caras, nome dos caras, com quem se encontraram, sobre o que foram as reuniões durante a Lava Jato. Vieram para o Brasil de modo clandestino, coletaram um monte de informações, levaram essas informações para fora. Não é segredo para ninguém que o Moro e o Deltan foram inclusive treinados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos usam o tal do combate à corrupção como uma arma geopolítica. Isso foi a Lava Jato para alvejar empresas e personalidades políticas e empresariais no Brasil. Funcionou pra caramba, a gente viu. A gente viu o estrago que fez, então eu vou deixar um alerta. É muito possível que venha uma nova Lava Jato por aí. Como será? Não sabemos ainda. Porque eles vão atuar publicamente, com essas pataquadas de Twitter e Elon Musk, não sei o que, isso vai acontecer, mas vão atuar por baixo dos panos também. Vem coisa. Não esperem nada de bom dessa gente pro Brasil. O Brasil não vai se dar bem com esse negócio, tá? De jeito nenhum que o Brasil vai se dar bem com esse negócio. Beleza, muito bem. Bom resumo, né, Gabriel? Para quem, aliás, ó, o nosso grande evento anual, assim, não vem melhor hora, né? O Mapa da Mina de 2025. Se você quiser entender tudo isso que a gente falou hoje aqui, mas tudo mesmo, tá? O Edu Moreira vai fazer o nosso evento anual chamado Mapa da Mina, que de fato é o mapa do ano, o mapa de 2025. É um evento gratuito, online, exclusivo, aqui do ICL. Você pode garantir a sua inscrição lá no link despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, só colocar o seu e-mail, apertar um botãozinho, tá valendo. Vai ser quando, Gabriel? Dia 30. Dia 30, né? Dia 30 às... Deixa eu conferir, não. Dia 30, se não me engano, às 8 horas da noite, tá? Então, ó, dia 30, o evento Mapa da Mina, onde o Edu pega uma massa de estudos e dados que são publicados sempre, né? Condensa isso, coloca numa linha de raciocínio lógica, de fácil assimilação, que é o mapa para a gente entender o que é que vai ser 2025. Não vem em melhor hora, é o evento para você acompanhar esse ano, tá? Então, dia 30, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis. Para você acompanhar, vai lá no despertaicl.com.br. Beleza? O programa está acabando, daqui a pouco eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição. Um beijo, tchau. Fala, turma, eu não tenho a menor dúvida que os papos que estão rolando nos encontros de família, com os amigos da escola, com o pessoal do trabalho, está sendo a questão dos mercados. O dólar acima de 6, essa questão do Brasil está tendo uma pressão enorme por ajuste fiscal, a taxa de juros subindo de uma maneira muito rápida e as pessoas estão completamente perdidas em relação ao que vai acontecer com a economia, com o mercado e com os investimentos delas. A boa notícia que eu tenho para todo mundo é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso encontro anual, onde eu pego e faço o resumo de tudo que está acontecendo no mercado, no Brasil e fora do Brasil, numa linguagem que todo mundo entende, e faço as minhas previsões para o ano que está começando, para vocês poderem investir com muito mais segurança e entendendo o que vocês estão fazendo. Esse encontro vai acontecer no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E ele é absolutamente gratuito. Se inscreve agora e chama todo mundo que você conhece para se inscrever também. Nos últimos anos foi um sucesso incrível e nesse ano vai ser de novo. Um abraço e até lá.